Que Deus nos abençoe no meditar e refletir da sua santa palavra. Amém. Ricos para com Deus. As 4 leituras do final de semana nos conduzem nessa importante reflexão. E aí eu começo perguntando, assim como eu perguntei para as crianças: você se considera rico? Quem aqui se considera rico? E adiante disso, a outra pergunta que surge, como eu fiz para as crianças: o que afinal significa ser rico? No que consiste a verdadeira riqueza? Os textos nos ajudam, nos conduzem nessa reflexão. Jesus, no texto do Evangelho, conta a parábola do rico insensato. Um homem pediu a sua ajuda numa questão de herança e Jesus, ele alerta contra a avareza. Então ele conta a história de um homem que fez uma grande colheita e percebeu que os seus armazéns não comportariam toda aquela produção. E diante disso, então, ele decidiu derrubar os celeiros antigos, construir novos, maiores, e depois ele conclui: agora sim, posso descansar, posso comer e beber de tudo aquilo que eu tenho. Mas aí Deus aparece a ele e diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma e tudo que você tem preparado. Para quem será? Será que a verdadeira riqueza consiste no acúmulo de bens materiais? No acúmulo de dinheiro? Ou talvez alguns digam que a verdadeira riqueza está em uma vida hedonista, em uma vida vivida usufruindo de tudo que se tem à disposição, do bom e do melhor, uma vida de ostentação, viver como se não houvesse amanhã, comprar tudo aquilo que o dinheiro pode comprar. Talvez não acumulem, mas vivem de aparências, têm tudo de última geração. Talvez até usem para isso o texto de Eclesiastes. Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu com o seu trabalho. Será que é isso que Salomão está querendo dizer? Será que aqui ele está argumentando em favor de uma vida hedonista, de prazeres imediatos, de apenas viver como se não houvesse amanhã? Será que é nisso que consiste a verdadeira riqueza? Em apenas viver e esbanjar e ostentar? O próprio Jesus, ele adverte quando conta a parábola do rico insensato. Louco é aquele que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Então Jesus deixa claro que não depende do que a pessoa tem, não depende da vida de ostentação que a pessoa leva, mas que a verdadeira riqueza está em você ter um relacionamento com Deus. Como que isso acontece? Também o sábio rei Salomão, uma das pessoas mais ricas que já existiu sobre a face da terra, ele escreve o livro de Eclesiastes. Apesar de toda a sua sabedoria, de toda a sua riqueza, ele diz que tudo é vaidade, tudo é ilusão. E nesse trecho ele diz: perdi o gosto por todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, pois o resultado de tudo isso ficará para quem vier depois de mim. E quem pode dizer se ele será um sábio ou um tolo? No entanto, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas, e a sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade. Ou seja, será que vale a pena acumular? E de repente vem alguém depois e do dia para a noite põe tudo a perder. Tem muitas pessoas que se preocupam, pais que se preocupam em deixar uma propriedade, uma herança para os seus filhos, algum bem, algum recurso, ajudar na formação deles. Será que isso que ele está criticando? É claro que não. Não é isso que ele está criticando aqui. Não há problema nenhum em pais talvez se preocuparem em deixar algo para os seus filhos. Mas aqui a crítica e a reflexão é no sentido de acumular. É claro que com isso também ele não defende uma vida de ostentação, viver como se não houvesse amanhã. É sempre importante ter equilíbrio. E Deus em primeiro lugar, e a partir disso, viver em equilíbrio. Usufruir sim daquilo que Deus nos concede, mas também não apenas pensar só em acumular. Então, o que afinal significa ser rico? Ser verdadeiramente rico?
O apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, o texto da epístola, nos dá uma pista do que é de fato ser rico, de como nós alcançamos a verdadeira riqueza. Ele diz, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Se nós fomos ressuscitados, isso significa que estávamos mortos. Mas nós estamos vivos, como assim mortos? Estávamos mortos espiritualmente. E no batismo nós fomos ressuscitados. Ressuscitados para uma nova vida juntamente com Cristo em Deus. Ou seja, Cristo agora é a nossa vida. E nós nascemos para Deus e morremos para o pecado. Isso começa no batismo. E isso continua quando nós temos contato com a palavra de Deus, nas leituras devocionais e também na participação aos cultos, na participação à Santa Ceia. É nisso que consiste a verdadeira riqueza. E isso é a ação graciosa de Deus em nosso favor. Não há iniciativa nossa, é Deus que age em nosso favor. Da morte espiritual em Cristo fomos trazidos para a vida e tornados ricos para com Deus. Aqui no mundo, a nossa riqueza, ser rico, ter muitos bens, vai depender do nosso esforço, do nosso empenho. São vários fatores que contribuem para riquezas materiais, riquezas terrenas. Mas a riqueza para com Deus não depende dos nossos esforços. É graça, é dádiva. Graça é favor imerecido. Deus nos torna ricos por graça, sem mérito, sem contribuição, sem iniciativa da nossa parte. Como diz o salmista, pertencemos a Ele, a Deus, pois foi Ele quem nos fez e foi Ele também que nos redimiu. A história do barquinho, eu acho que eu já contei ela aqui para vocês. Um menino tinha um barquinho, estava brincando no rio e ele, num momento de descuido, não se deu conta e o barquinho foi rio abaixo. Ele perdeu, não achou mais o seu barquinho. Algumas semanas depois, ele viu o barquinho dele à venda numa loja de brinquedos usados. Ele imediatamente reconheceu o seu barquinho. Mas ele não poderia chegar lá e dizer, foi meu, eu perdi. Ele foi até em casa, pediu dinheiro ao pai, foi lá e comprou o seu barquinho de volta. E aí ele disse, agora esse barquinho é 2 vezes meu. E é isso que Deus fez conosco. Nós somos suas criaturas. Deus nos fez. O pecado nos tirou das mãos de Deus, mas Ele de novo nos comprou através da vida e morte do seu Filho Jesus Cristo, com o seu santo e precioso sangue. Pertencemos a Deus 2 vezes. Somos o seu povo, somos o rebanho do seu pastoreio. Um pastor que dá a sua vida por nós. Um pastor que provê todo o necessário para a nossa vida material, mas principalmente para a nossa vida espiritual. E Lutero chama isso de justiça passiva. A nossa justiça diante de Deus é passiva. Somos apenas receptivos diante de Deus. Recebemos a sua dádiva, a sua graça. E diante disso, a pergunta que devemos fazer é a seguinte: o que podemos fazer em gratidão por tamanha riqueza que Deus nos concede? Essa é a pergunta que deve ser feita. E novamente o apóstolo Paulo nos ajuda a responder essa pergunta, no mesmo texto que já lemos anteriormente, quando ele diz, busquem as coisas lá do alto, pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Isso não quer dizer que a gente deva ignorar o mundo à nossa volta, a nossa família, o nosso lar, o nosso trabalho, a sociedade, não. Não é negligenciar a vida nesse mundo, mas quer dizer buscar Deus em primeiro lugar. Ter Ele como base, como fundamento da nossa vida. E família, sociedade, trabalho, vida profissional, tudo isso vem depois de Deus. Isso é buscar as coisas lá do alto. E aí então, também vocês serão manifestados com Ele. A parte final desse texto, ela remete à glória eterna, à bem-aventurança eterna, que nós também tomaremos parte quando Cristo vier, tomaremos parte na sua glória. Mas quando nós vivemos como filhos amados e perdoados de Deus, e produzimos frutos dignos dessa fé, nós também já manifestamos
esse testemunho, essa vida no mundo em que vivemos. Somos pequenos cristos na vida uns dos outros. Por isso, já que tudo está feito para a nossa salvação, viveremos agora uma vida de renúncia ao pecado, de serviço e de amor uns para com os outros. Diante de Deus está consumado, Cristo fez tudo. Agora, diante do meu próximo, nesse mundo, vou lutar contra o pecado, vou servir e amar o meu próximo. Como diz também o salmista, serviremos ao Senhor com alegria, renderemos graças ao seu nome, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E não há nada melhor do que servir ao Senhor, render graças ao seu nome, do que viver uma luta contra o pecado. Não se conformando, não quer dizer que a gente nunca mais vai pecar, mas não se conformar com o pecado, amar e servir ao nosso próximo. É assim que nós serviremos ao Senhor. Deus não precisa do nosso servir, Deus é Deus. Deus continua sendo Deus como sem a gente. Agora o próximo, nossos familiares, nossos colegas, nossos vizinhos, aquele que está em necessidade, eles precisam do nosso amor e do nosso servir. E quando nós assim amamos e servimos uns aos outros, nós servimos ao Senhor com alegria. Nós rendemos graças ao seu santo nome. E é isso que Lutero chama de justiça ativa. Ou seja, se diante de Deus somos passivos, agora diante do nosso próximo nesse mundo nós vamos agir em resposta ao que Deus fez por cada um de nós. E como isso acontece na prática? Como isso acontece na prática? Exemplos práticos. E novamente o apóstolo Paulo, na sequência do capítulo 3, versículos 5 a 17, ele nos dá as orientações necessárias, tudo aquilo que nós precisamos de fato saber para colocar em prática essa vida de gratidão em resposta ao que Deus fez por nós. E eu vou ler o texto. Diz o seguinte, prestem atenção. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mentam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Paulo nos dá todas as orientações práticas de como nós podemos de fato viver essa vida em gratidão ao que Deus fez por cada um de nós. Então, o que na verdade Paulo está dizendo? Uma vida orientada pela palavra de Deus, uma vida de renúncia, de luta contra as inclinações pecaminosas, de perdão, não de divisão, mas de perdão mútuo, de paz, de amor, de serviço, de cooperação com o nosso próximo. E isso não para alcançar méritos diante de Deus, porque não há mais necessidade disso. Os méritos são de Cristo e por graça Ele nos oferece os seus méritos. Mas como eu já disse,
como resposta de gratidão pelo que Deus já fez por cada um de nós. Isso é ser rico para com Deus. Receber da sua graça passivamente e responder a isso ativamente no mundo em que vivemos. E dessa resposta também, essa resposta de gratidão inclui também a nossa vida de ofertas, o nosso ofertar, porque no fim das contas Deus não precisa das nossas ofertas, mas a igreja precisa das ofertas. É através das nossas ofertas que o trabalho da igreja continua acontecendo. Tudo já é de Deus. 100% do que nós temos, somos e fazemos é de Deus. E quando nós ofertamos com gratidão, nós estamos reconhecendo que aquilo é de Deus. E isso é fundamental para que o trabalho continue acontecendo, para que essa estrutura possa ser mantida, para que o Evangelho continue sendo anunciado. E como eu sempre lembro, né, nós temos, além de manter o trabalho aqui, as nossas ofertas são importantes também, porque parte delas vai para a ALAS, Associação Luterana de Assistência Social, que já é reconhecida em todo o estado, faz um trabalho maravilhoso já há muitos e muitos anos, reconhecida, poderíamos dizer até nacionalmente. Parte dessas ofertas vai também para o DISC, que tem os seus compromissos, que tem também as suas demandas, os seus compromissos financeiros. E também parte, 11% das nossas ofertas vai todo mês para a IELB, lá para a sede administrativa, para que ela também mantenha o seu trabalho. Ajude na formação de pastores, ajude congregações onde elas são congregações menores, cidades onde a missão está acontecendo, onde essas congregações ainda não conseguem manter sozinhas o seu trabalho. Missão em Angola, em Moçambique, lá na África. E também na construção de novas igrejas. Para tudo isso, as nossas ofertas, elas são indispensáveis. Deus em si não precisa delas, mas a igreja, para que o trabalho da igreja continue acontecendo, as ofertas são muito importantes. E cada um, como sempre dizemos, cada um oferta de acordo com a sua condição, conforme proposto em seu coração. Prioridade e também regularidade, mas de acordo com a condição de cada um. E isso também, novamente reforçando, faz parte da nossa resposta de gratidão. Não é para comprar algo, para comprar um lugar no céu, para fazer média com Deus. Nossas ofertas são resposta de gratidão pelo que Deus já fez por cada um de nós. E aí, retomando aquilo que eu disse lá no início, a verdadeira riqueza não está em acumular bens e dinheiro, muito menos em viver uma vida hedonista, uma vida de ostentação. Mas isso também não significa que nós não possamos prosperar financeiramente ou materialmente. Não há problema, não há em si pecado em prosperar financeiramente. O pecado é a ganância e a avareza. Quando os bens terrenos e materiais passam a ocupar o lugar de Deus em nossa vida. Muitas pessoas estudam, se preparam, tentam crescer na carreira, serem promovidos, um emprego melhor para garantir, para poder ter mais conforto, dar mais conforto para a sua família. Isso em si não é pecado nenhum. Agora, quando a pessoa vai atrás, ora a Deus, que Deus concede essa ascensão financeira para a pessoa, e com o passar do tempo a pessoa se esquece que foi Deus quem deu isso para ela. Esquece de ir para a igreja, esquece de orar, esquece de ler a palavra de Deus. Então percebam, o perigo é Deus quem deu, mas às vezes a pessoa substitui aquilo por Deus. Conforto, muitas pessoas procuram uma casa boa e de repente aquela casa boa, aquele conforto se torna mais importante do que estar na igreja. Um sítio, muitas pessoas gostam de ter um sítio e procurar também lugares de refúgio, isso é maravilhoso, mas é sempre necessário tomar cuidado para que essas coisas não substituam Deus em nossa vida. Aí começa a aparecer o problema. É aí que nós incorremos no perigo do pecado da ganância e da avareza. Quem esteve no encontro de casais, eu mencionei, o primo pobre, não sei, alguns já devem ter ouvido falar, o Eduardo Felber tem um livro sobre finanças, sobre organização financeira, e lá inclusive ele é cristão também. Ele diz, a partir do momento que você prosperar, você crescer economicamente, financeiramente, tome cuidado. Porque o dinheiro não vai suprir todas as suas necessidades. Você vai se frustrar se você colocar toda a sua esperança no dinheiro.
E aí ele dá um remédio. O melhor remédio contra a ganância, contra a avareza, é a generosidade. Na medida que Deus te abençoar e você prosperar, pratique a generosidade. Ajude quem precisa. Oferte para a igreja, para que o trabalho da igreja continue acontecendo. E assim você vai controlando esse perigo, esse pecado de talvez ser levado pela ganância e pela avareza. Por isso, sejamos, se Deus nos abençoar, se Deus nos conceder prosperar materialmente, financeiramente, que possamos praticar a generosidade, para que assim jamais deixemos que nada ocupe o lugar de Deus em nossa vida. Portanto, queridos irmãos e irmãs, que nós possamos de fato sempre ser ricos para com Deus. Nunca rejeitemos a sua graça, nem negligenciemos os meios pelos quais a sua graça nos alcança. Como é que a graça de Deus nos alcança? Através da palavra. Não negligenciemos momentos de intimidade com a palavra de Deus. Uma vida de oração, uma vida devocional, a presença aos cultos, a participação à Santa Ceia. Porque é isso que vai fazer com que nós continuemos sendo ricos para com Deus. E quando nós rejeitamos, nós negligenciamos esses meios, é como se a gente dissesse: não, eu não quero, eu não preciso dessa riqueza, eu dou conta sozinho. Tenhamos cuidado, possamos de fato usar esses meios sempre que possível, com regularidade, com frequência, para que continuemos sendo ricos para com Deus. E em resposta, também lutemos contra o pecado, resistamos ao pecado. E o que é resistir ao pecado? Não é ser perfeito, não é deixar de pecar completamente, porque isso é impossível, mas é não se conformar com o pecado. A gente vai cair, mas isso vai nos deixar tristes. Nós vamos pedir perdão e pedir que Deus nos ajude a continuar lutando e resistindo contra o pecado. Amemos uns aos outros, sejamos generosos em nosso servir e também em nosso ofertar. E assim Deus nos abençoe, para que continuemos sendo ricos para com Ele. Amém.